Fala galera, boa de luta, beleza? Tranquilão? Bom, como vocês viram na thumb aí, vamos para análise faixa preta da luta principal do UFC Tampa, que acontece na Flórida, né? Tampa fica na Flórida. A categoria até 77 quilos, o Colby Covington enfrenta o Joaquin Buckley nessa luta principal de 5 rounds. Se vocês não estão sabendo, fiquem sabendo agora. Dividi minha análise faixa preta em 3 vídeos semanais. Terça-feira, destaques do card. Quarta-feira, brasileiros em ação. E quinta-feira, luta principal. Então a gente já tá no terceiro vídeo. Se você não assistiu os outros conteúdos ainda, clica aqui. Já vai aparecer os brasileiros no card aqui para você poder curtir. E clica aqui que você vai assistir aos destaques do card, que foi meu primeiro vídeo, tá bom? Vou deixar disponível para você acessar. Um recado rápido, esse é o último UFC do ano. Ano que vem, algumas mudanças no meu canal vão acontecer, eu vou comunicar a vocês, vou publicar um vídeo nesse intervalo, né, do dia 14 agora até o dia 11 de janeiro, não tem UFC, mas na primeira semana de janeiro eu vou subir um vídeo falando um pouquinho das novidades, vou fazer um clube de membros, vou levar algumas novidades para vocês aí, algumas lives, algumas coisas diferentes vão rolar aqui no canal para você, beleza? Bora! Bom, como eu falei, luta principal mexe lá em cima, né? Mexe na divisão até 77 quilos. A gente tá falando do Colby Covington contra o Joaquin Buckley. Essa luta tá prevista para acontecer lá, sei lá, né? Por volta de 1h da manhã, 1h30 da manhã, porque o card principal começa à meia-noite, tá? O Colby Covington hoje, ele é o 6º do peso meio médio. O Buckley é o 9º colocado. E uma historinha interessante, tá? A luta principal de Tampa seria Joaquin Buckley e Ian Garry. Porém, o Garry foi chamado para lutar contra o Rakhmonov, lutou na semana passada, perdeu para o Rakhmonov, lutou bem, mas perdeu, como vocês já sabem, e o Covington veio para substituir o Buckley. E aí eu me pergunto, porra, o Covington tá acima do Garry. Por que não botaram o Covington para lutar contra o Shavkat Rakhmonov? Sabe qual é a minha teoria? Ele pipocou. Ele não quis. Imaginou que o Buckley fosse um jogo melhor para ele. Será que é? Vamos analisar aqui pra ver. Colby Covington, 6º colocado, como eu falei pra vocês. É um cara que tem 17 vitórias e 4 derrotas, conhecido como Caos. E das últimas lutas, olha, ele perdeu pro Leon Edwards numa decisão, ele venceu o Jorge Masvidal numa decisão e perdeu pro Kamaru Usman também numa decisão. É um cara difícil de lutar, é um cara que tem muito gás, é um cara que tem uma trocação, que não tem poder de nocaute, mas tá sempre ali em você, te incomodando ali, aí mescla com entrada de quedas, tá? É um cara que não tem muito jogo de solo, assim, de finalizações, mas é um cara que tem um bom controle de chão. Porém, ele já tá sem lutar desde 2011. E eu convido a vocês pra gente mergulhar um pouquinho mais em algumas informações técnicas do Colby Covington. Põe na tela aí, Rodrigo, pra gente poder analisar. Tá aí. São 4 vitórias por nocaute, 4 vitórias por finalização e 9 vitórias na decisão. Isso mostra aí que é um cara que gosta de chegar a longa distância. Ele tentou 156 quedas no UFC. Ele aplicou 48, né? Tem 44% de precisão nas quedas. No striking, é um cara que desfere muitos golpes, conecta 39% deles, mas não é um cara nocauteador. A maioria dos seus golpes são na cabeça, né? 69% aí de golpes na cabeça ele tem, 16% no corpo, 15% nas pernas. É um cara que gosta de trabalhar no clinch e, olha, média de knockdowns 0.05, é praticamente nada, né? Agora, o tempo médio de luta é bem longo, 17.05, né? Impressionante como é um cara que gosta de chegar a longa distância. Então, assim, o jogo do Covington é fintar aquela trocação ali, controlar um pouco a distância para entrar em queda contra o Joaquin Buckley. E é nele que eu quero conversar com vocês agora, é sobre ele. É sobre o Joaquin Buckley, o New Mensa, 9º colocado da divisão. Tá numa fase espetacular, 20 vitórias, 6 derrotas o cartel dele. É um cara que tem só 30 anos de idade, não é o cara mais alto da divisão, pelo contrário, 1,78. Mas é um cara que tem uma envergadura privilegiada, 1,93 m de envergadura do New Mensa, tá? É lá do Missouri e tá numa sequência impressionante, Stephen Thompson, nocaute. No Sultan Roziboev, decisão. Vicente Luque, nocaute. Se você puxar mais pra trás, ainda tem mais coisa. Morono na decisão e o Fialho por nocaute, o chutaço na cabeça. O lance é o seguinte, o Joaquin Buckley, depois que ele desceu de peso, foi pro 77 quilos, ele tá bem demais. Ele se achou, ele se encontrou, porque no 8.4 ele ficava muito pequeno, tá? Vamos mergulhar nas informações do Buckley aqui, vamos aprofundar um pouquinho.
Olha só, o Rodrigo vai botar a arte na tela pra vocês, já tá aí. Vem de 5 vitórias seguidas, tá? Todas nos 77 quilos. 14 vitórias por nocaute. E tem 4 vitórias que ele arrebentou os caras no primeiro assalto. Quedas. Esse é um dado interessante que eu quero trazer pra vocês. O Joaquin Buckley tentou 41 quedas na carreira dele de UFC. Ele conseguiu aplicar 7. Ele tem uma média de aplicação de quedas melhor que a do Colby Covington. Olha que interessante. Tentou menos, mas o aproveitamento dele é melhor. Isso que eu quero dizer, tá? Bom, se você olhar aqui para precisão no striking, olha só, o cara tem 36% de aproveitamento entre golpes desferidos e conectados, né? Conectou 600 golpes praticamente, 599, né? Agora eu quero passar para esse quadrante aqui de defesa de quedas, que vai ser um quesito interessante e importante para ele. Ele defendeu 69% das quedas que tentaram contra ele e tem um tempo médio de luta de 10 minutos e 22. Menos que o Covington, mas é um cara que ele luta, ele faz lutas na decisão, é um cara que tem um bom tempo médio de lutas. Agora, é um cara muito agressivo, né? Em pé, você vê, 60% dos golpes foram na cabeça, né? Ou são na cabeça, 175 no corpo, 29% e 11% nas pernas. É um cara bem completo, é um cara que tem 74% de taxa de nocaute, nunca finalizou ninguém no UFC, então é um cara que vai pra arrancar tua cabeça. Nesse caso, no confronto entre ele e o Covington, eu vejo que o Covington não vai ter vida fácil para derrubar, e eu vejo que em pé ele vai ter uma vida muito ruim contra o Joaquin Buckley, porque é um cara que consegue conservar bem a energia, atacar na hora certa. A gente viu contra o Stephen Thompson, tava uma luta difícil, mas ele foi muito inteligente, ele conseguiu um golpe ali que pegou o Stephen Thompson, tá? E o tempo de inatividade do Covington acho que pode falar alto nesse caso. Eu vejo o Joaquin Buckley numa fase melhor, é mais jovem, é um cara que tem um jogo interessante que pode complicar a vida do Covington, tá? Então, nesse caso, eu vejo Joaquin Buckley com condições de bater o Colby Covington. Eu vejo que essa luta pode terminar antes da decisão. Uma luta mais longa, o Covington geralmente se dá bem. Mas nesse caso aqui, eu acho que não tá pra ele, cara. Eu acho que a fase dele já entrou em declínio e eu vejo que o Mensah tá numa confiança, tá numa caminhada muito boa. E se ele bater o Colby Covington, vai estar batendo na porta ali do top 5 da divisão. É um cara muito perigoso que se encontrou nessa divisão até 77 quilos. Galera, eu vou fechando aqui a análise faixa preta da luta principal desse sabadão. Já fiz os destaques, já fiz Brasileiros em Ação. Confere aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, comenta, hype esse vídeo, deixa o like. 2025 vem aí com muita coisa boa pra gente poder curtir juntos. Valeu, bom dia, boa sorte, até sempre.